Retornando agora efetivamente com o painel cidadão e com o nosso entrevistado, Dr. Rodrigo Lemos Arteiro, como nós anunciamos, presidente da subseção de Presidente Prudente da Ordem dos Advogados do Brasil. Em primeiro lugar, Dr. Rodrigo, mais uma vez no nosso programa, segunda vez, obrigado pela presença, por abrilhantar, por nos atender e, acima de tudo, por dar-nos o prazer do seu conhecimento. E eu já emendo logo uma pergunta. Eu disse aqui na abertura do programa, no editorial, que o ministro Joaquim Barbosa rasgou a lei de execuções penais, rasgou o Código de Processo Penal e até o Código Penal Direito Material. Você, como um criminalista aqui fora, atuando na advocacia, falei alguma bobagem ou nós vamos afrontar o nosso telespectador com essa resposta? Imagina, Rafael. Primeiramente eu quero agradecer o convite, agradecer a TV Cidade, ao painel cidadão, lhe agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando aos telespectadores. Bom, e já abordando o seu questionamento, pelo que nós notamos da decisão do ministro Joaquim Barbosa, estamos verificando uma situação em que ele cerceou o direito ao trabalho para quem está em regime semiaberto. Esse precedente, sem discutir a questão política subjacente, apenas observando o direito penal e o direito processual penal, me parece que vai na contramão dos princípios constitucionais de alguma forma, na medida em que é importante para que o cidadão que esteja cumprindo pena trabalhe, porque esse é um fenômeno importante na ressocialização. Trabalhar a todo tempo é um elemento fundamental. Quando se retira a capacidade do indivíduo trabalhar quando ele está cumprindo pena, você retira dele a oportunidade de adquirir o senso de responsabilidade e de se ressocializar. Outros diriam, bem, mas aqui nós estamos tratando de réus especiais, de sentenciados especiais, que não precisam de ressocialização, pelo contrário, já estão altamente socializados, eram dirigentes de partidos políticos, enfim, e que, na verdade, para eles a reprimenda teria que ser aplicada de outra maneira e o trabalho seria um mecanismo para subterfúgios políticos, já que você poderia usar esse trabalho para exercer outras finalidades que não a ressocialização. Me parece ter sido esse o entendimento do ministro. Mas, de qualquer maneira, quando se dá uma decisão dessa natureza, naturalmente isso gera um peso político, porque se passa por cima de direitos fundamentais, sobretudo o direito de se ressocializar pela prática do trabalho. Prosseguindo nessa ótica, doutor Rodrigo, a gente que é operador do direito e que vive o direito 24 horas por dia, a gente tem visto algumas decisões aí muito polêmicas, em que o sentido literal da lei é jogado para um segundo plano e se vê o caráter sociológico da lei. Como você acabou de dizer na questão, tem um peso político, um cunho político, a questão dos condenados do mensalão. Eu tenho dito aqui que um dos caminhos para a reconstrução de um Brasil digno passa, talvez em primeiro lugar, pela credibilidade do Poder Judiciário. Sem dúvida. Nós tivemos aí no decorrer dessa semana, mais uma vez, engavetaram o julgamento dos expurgos dos planos econômicos. Adiaram e não adiaram sine die, não tem data para a retomada do julgamento. Já lá se vão 20 e tantos anos. Convenhamos, isso não é justiça. Temos aí a questão dos precatórios, que o Supremo considerou as duas leis de 10 e 10 anos e 15 anos para pagamento dos precatórios inconstitucionais. Só que ninguém continua sem receber. Agora aguarda-se a modulação dos efeitos do julgamento da inconstitucionalidade. Quer dizer, continuamos na mesmice. Passa a melhora, a reconstrução do Brasil, seria um judiciário forte, independente, incorruptível e aplicação literal da lei? Você vê dessa forma? Sem dúvida, Rafael. O que eu vejo aí, na verdade, é fortalecimento democrático institucional do judiciário para que ele possa manter sua independência. E digo isso porque nós não podemos perder de vista uma característica do Poder Judiciário e da jurisdição nos países democráticos pós-Segunda Guerra Mundial, que é a característica contramajoritária da jurisdição. Ou seja, o Poder Judiciário, quando ele decide, ele não pode estar suscetível e aberto a interferências políticas de maiorias que representam os partidos políticos ou segmentos da sociedade.
Por quê? Porque o papel do judiciário, antes de tudo, é preservar direitos e não atender à vontade da maioria. Até porque nós não temos eleição para juiz. Ele não tem compromisso político com a opinião pública e com a maioria democrática que, porventura, tenha eleito algum político. No entanto, essa independência cede passo, esse contramajoritarismo cede passo, quando você nota a verificação da forma de investidura jurisdicional do Supremo, que é por indicação política. E, obviamente, o conceito majoritário democrático acaba interferindo e a maioria consegue exercer pressão sobre os ministros. Por quê? Porque eles são colocados por uma maioria do Senado, com indicação do presidente da República, que também foi eleito pela maioria. Isso, de alguma maneira... Sabatinados, assim, pro forma, lá na Câmara dos Deputados, mas já está a indicação. Eu não me lembro, nesses 17, 18 anos como operador do direito, eu não me lembro um que não tenha sido aprovado na sabatina do Senado e da Câmara dos Deputados. O nome que então é pro forma, né? O nome que o presidente indica, o Senado sabatina e aprova. Então, nós não temos um judiciário efetivamente independente na sua cúpula. Existe uma politização da jurisdição, o que é nocivo, de certa forma, porque você não consegue isenção e independência. O judiciário tem que ser um poder contramajoritário, porque ele tem que proteger minorias, ele tem que incluir socialmente minorias que não se organizam politicamente. O judiciário tem que dar o direito a quem tem, né? A quem tem o direito. Doa quem doer. Doa quem doer, independente da capacidade de organização daquele grupo. Indígenas, mulheres, criança e adolescente, consumidor, trabalhadores, negros. Nós temos vários grupos de minorias que, de certa forma, dependem de uma proteção. É claro que essa proteção não pode ser tão exacerbada a ponto de neutralizar os direitos da parte contrária, mas há que se olhar com cuidado para essa população minoritária que depende do judiciário para ter efetivação dos seus direitos, porque não vão consegui-los politicamente. E o judiciário teria o grande papel de se vincular aos direitos fundamentais por determinação constitucional, agindo de forma independente, o que nós não conseguimos notar quando há essa politização da jurisdição, como nós temos visto acontecer no Supremo. Ok, interessantíssimo, né? Nós vamos prosseguir nesse assunto logo após o intervalo. É um minutinho e nós já voltamos.